Então, gente, a gente vai conversar um pouco hoje, principalmente sobre as moléculas essenciais à vida. A natureza do gene, a hereditariedade, eu coloquei aqui no título dessa aula, mas a gente vai acabar explorando mais na segunda aula, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de colocar, né, no início dessas aulas em que a gente vai falar das moléculas essenciais à vida, de hereditariedade, eu gosto de falar de como estão divididos os seres vivos. Tá? Então a gente tem três domínios, gente, que é o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. Tá? No domínio bactéria estão todas as chamadas eubactérias. Eu quer dizer verdadeiro, né? E bactérias quer dizer bactéria mesmo, tá? Então, essas aqui são as eubactérias, por exemplo, aqui, ó, espiroquetas, né? Que é conhecida de vocês, bactérias gram-positivas, gram-negativas, né? Estão todas aqui, tá? Aí depois a gente tem as arqueias, tá? Então as arqueias antigamente já foram classificadas como eubactérias, né? Mas hoje elas têm um domínio só delas, porque elas são extremamente diferentes das bactérias, das eubactérias, tá? E são bactérias que vivem em condições extremas, tá? Ou condições que os outros seres vivos não aguentam muito. Por exemplo, aqui a gente tem as bactérias halófitas. Deixa eu ver se eu pego um pincelzinho mais... Aqui a gente tem as halófitas. Halos quer dizer sal e filos quer dizer amigo. Então, bactérias que gostam muito de sal. Aqui, ó, termoproteus, bactérias que gostam de altas temperaturas. Metanococos, né, que são bactérias... Oi? Todos os termófilos estariam dentro desse reino? Sim, 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 sim. Do domínio arqueia, né? Ficam dentro desse domínio, tá? E o domínio eucária engloba todos os indivíduos, né? Todos os reinos em que as células são eucarióticas, ou seja, que tem um núcleo definido, tá? Então, as bactérias que causam doenças estão todas aqui dentro das eubactérias. Os probióticos estão todos aqui dentro das eubactérias. Tá? Essas bactérias aqui, chamadas de extremófilas, né, elas são, né, todas elas são extremófilas, né, então elas vivem em condições em que a vida não é comum, tá? E outra coisa que a gente pode ver aqui, gente, é que isso aqui é uma árvore, né? Uma árvore evolutiva, uma árvore filogenética, né? É uma árvore que organiza os indivíduos de acordo com a sua proximidade evolutiva. Ou seja, antes eu tinha o primeiro ser vivo que deu origem à vida, depois esse ser vivo, né, evoluiu para um outro ancestral, e aí esse ancestral deu origem a dois ancestrais diferentes, que aí foram originando, né, vários seres vivos. Tá? Então, assim, a distância de um ser vivo para o outro pode ser estimada aqui. Ó. Você vê aqui, animais e plantas surgiram de um ancestral comum. Aqui, ó, animais, os fungos e as plantas. Tá? Um ancestral comum. Os protozoários ciliados, protozoários flagelados. Tá? Né? Protozoários quer dizer que são antes dos animais. Né? Proto quer dizer primitivo e zoários quer dizer animais. Então, ciliados são, entamoeba são protozoários, flagelados são protozoários. Tá? Então, todo mundo que veio aqui antes dos animais são chamados de protozoários. Tá? Então vocês viram que eu falei de bactéria, falei de fungo, falei de animais de forma geral, de plantas, mas eu não falei desse cara aqui, dos vírus. Tá? Por que eu não falei dos vírus? Tá? Porque os vírus não se enquadram nesse tipo de evolução. Os vírus são considerados entidades vivas quando estão dentro de uma célula. Tá? Então eles não entram nessa árvore filogenética da vida. Tá? Então eles não são classificados como seres vivos. Só tem características de seres vivos quando eles estão parasitando
uma célula. Por isso. Então, gente, hoje, todas essas relações entre os seres vivos são feitas exatamente a partir das características genéticas, tá? Então, assim, a gente botar um indivíduo, um certo animal é próximo de outro animal, uma bactéria é próxima de outra bactéria, o que a gente leva hoje em dia em conta para chegar a essas conclusões? A sequência de DNA, tá? Então, o DNA hoje, as semelhanças entre os DNAs das espécies é que diz, né, para a gente, é que dá uma informação de onde viemos, para onde vamos, ou seja, se aqueles indivíduos são distantes ou são próximos evolutivamente, né? Então você vê aqui, por exemplo, que as arqueias são mais próximas aos eucárias, ou seja, aos seres eucariontes, do que as próprias bactérias, tá? Então você observa que esse nó aqui está muito mais próximo aqui dos eucarióticos do que aqui os nós das eubactérias, tá joia? Então vamos dar prosseguimento. E aí, a gente falando da árvore genealógica, árvore filogenética da vida, a gente falou lá um pouquinho dos procariontes e dos eucariontes. Gente, isso é muito importante, porque durante esse nosso módulo, a gente acaba falando dos dois, né? Ora a gente precisa falar de um, ora a gente precisa falar de outro. Por exemplo, quando chegar lá no finalzinho do módulo, a gente vai falar de tecnologia do DNA recombinante. As principais aplicações da tecnologia do DNA recombinante são feitas com seres procarióticos, né? A maioria, mas são feitos também com seres eucarióticos. Então, toda a biologia molecular ela foi alicerçada, ela está baseada nos achados com micro-organismos procariontes. E aí, com o tempo, ela foi adquirindo, colocando mais informações acerca dos seres superiores, tá? Por que isso, gente? Porque é muito mais fácil trabalhar com a bactéria do que com o ser humano, né? Uma bactéria se multiplica a cada 20 minutos, né? Então, tipo, é muito mais fácil de você observar os fenômenos fisiológicos em uma célula procariótica do que em uma célula eucariótica, tá joia? Então é por isso, assim, que grande parte do conhecimento foi feito com células procariontes, tá? Então aqui, gente, nesse quadro, eu coloco as diferenças, né, entre células eucariontes e procariontes. Então a gente tem aqui, ó, nas células eucariontes, a presença de várias organelas que a gente costuma chamar de organelas membranosas, ou seja, organelas que têm membranas, né? São elas o próprio núcleo, que tem a membrana nuclear, a gente tem as mitocôndrias, né, que também tem membrana, a gente tem um complexo de Golgi, a gente tem o retículo endoplasmático, liso e rugoso, a gente tem lisossomos, a gente tem fagossomos, né? Na célula vegetal aqui, eucarionte, né? Toda célula vegetal é eucarionte. A gente também tem vacúolos, tem os cloroplastos, né, que são responsáveis aí pela fotossíntese, tá? Também tem complexo de Golgi, retículo endoplasmático, tal, tem tudo isso na célula vegetal, tá? E na bactéria, gente, você vê aqui esse emaranhado aqui na figura, né, um emaranhado de parece um fio de telefone. Isso é exatamente o DNA das células procarióticas, que não está envolvido em uma membrana, ele está disperso ou embebido no citoplasma, tá? Então, as bactérias normalmente só têm um cromossomo, um cromossomo, tá? E aí o que acontece? Esse cromossomo bacteriano é uma molécula só, né, circular. Enquanto nós, né, os seres eucariontes, normalmente temos vários cromossomos, né? Nós, humanos, por exemplo, temos 46 cromossomos, né? Outras espécies têm números diferentes de cromossomos, mas sempre, ou na grande maioria das vezes, maior que um, tá? A gente tem ainda os ribossomos, né, que são presentes tanto nas células procariontes como eucariontes, os ribossomos, né, importante para nós, né, nós vamos falar sobre eles bastante, que são responsáveis pela síntese de proteínas. Então nós temos síntese de proteínas tanto em bactérias como também
em células eucariontes. Portanto, nós temos ribossomos nos dois tipos de células. Tá? O citoplasma é comum para as duas, né? Então você vê que a célula procarionte é uma célula bem mais simples, né? Bem menos organizada do que a célula eucarionte. Tá? Então a gente vai conversar um pouquinho das consequências disso, né, para a fisiologia dessas células. Então, como eu havia falado, gente, as células procariontes não possuem organelas membranosas, que foi aquilo que eu falei para vocês lá, ó. Mitocôndria, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi. Tá? Não há também citoesqueleto, não há centríolos nas células bacterianas, só há essas estruturas nas células eucarióticas. Nós não temos um núcleo definido em células procarióticas, o núcleo está disperso no citoplasma. Tá? O que é que acontece, gente? Como nas células procarióticas a gente tem o núcleo e o citoplasma se misturando, ela não tem núcleo, é o citoplasma, né, junto com o material genético. Tanto é que o material genético das células procarióticas é frequentemente chamado de nucleoide. Esse sufixo, gente, oide, quer dizer semelhante a. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que virou até pejorativa, fulano de tal é um mongoloide. Etimologicamente, o que é que essa palavra quer dizer? Ela quer dizer que a pessoa é semelhante a um mongol, ou seja, semelhante à pessoa que mora na Mongólia. Né? Então é óbvio que isso mudou e hoje é pejorativo. Né? Mas ainda tem outras coisas com esse sufixo oide. Né? Por exemplo, quando você quer dizer que, por exemplo, humanoide, né? Exatamente, o Guilherme falou aí, o que é um humanoide? É quase, chega semelhante a um humano. Né? Ainda não é a espécie Homo sapiens, por exemplo. Né? Na evolução ainda é um ancestral comum, na verdade. Né? Então, outra coisa, por exemplo, que está na moda, né? Qual é o nome chique para fake news? É um factoide. Né? O que é um factoide? É algo semelhante a um fato, não é verdade, não é fato. Né? Então, um nome bonito, chique, para você não usar o inglês e usar o português com uma língua infinitamente mais rica, você diz que aquilo é um factoide, né? Ou seja, trata-se de mentira. Né? Então, esse sufixo oide, né, sempre vocês vão ver muito, é muito legal para a biologia você conhecer os prefixos, sobretudo os greco-romanos, que você consegue saber o que significa a maioria das coisas sem necessariamente saber de fato, né? Sem necessariamente ter estudado aquilo ainda. Alguém levantou a mão, acho que foi o Guilherme. Oi, Guilherme. Guilherme? Eu acho que eu já interrompi demais, só que eu vou essa última no caso, então. Fica tranquilo. Eu diria que tem uma diferença entre uma fake news e um factoide. Porque tipo, fake news é uma notícia falsa sendo espalhada, mas um factoide seria mais uma coisa que não é fato, e já foi se espalhado por tanto tempo, e já é tratado como se fosse verdade. Por exemplo, há muito tempo se diz que a muralha da China é visível do espaço, por ser grande. Só que ela não é. Ela é longa em extensão, mas ela é fina demais para poder ser vista do espaço, mesmo em distância modesta. Isso é um exemplo de um factoide que é repetido, mas que não é fato. Mas eu acho que é muito perigoso você fazer esse tipo de distinção, porque, por exemplo, tem factoide que já foi utilizado como fake news. Né? Por exemplo, as vacinas causam autismo. Né? Então, a história dessa fake news, né, que foi recentemente super difundida, né, por isso diminuiu, não só por isso, mas por outros motivos também, diminuiu a adesão à vacinação. Mas essa é uma história que um pesquisador, né, da França pegou e ele era concorrente de uma vacina já aprovada. Né, e para derrubar essa vacina, espalhou que essa vacina causava autismo. Né? O que é que aconteceu? Isso foi feito, tem quase 100 anos que isso foi feito, né? ou algo muito menos que isso.
E isso se repercutiu agora. Início dos anos 90, por aí. Não, acho que... E foi retraído. Pois é, mas ó, faz tempo, né? Tipo, e o cara falou, publicou um artigo com isso. O artigo foi... Devolveram o artigo dele depois, ele teve que se retratar, ele foi expulso da empresa onde ele trabalhava, e hoje ainda se coloca isso como verdade, né? Então, assim, é perigoso a gente fazer essa distinção. Eu diria que um factoide é tipo uma fake news que teve sucesso. Pode ser, né? Pode ser sim, né? Mas assim, é muito tênue a diferença e você corre o risco de acabar aí ficando no mato sem cachorro quando perguntar isso é fake news, aí você vai ficar discutindo o sexo dos anjos, aí eu acredito que é meio perigoso a gente fazer essa distinção, né? Então, de notícia falsa, né? Mas eu entendo aí o seu posicionamento, mas coloco também que existem momentos em que você vai ficar na dúvida se é realmente um factoide ou se é uma notícia falsa, né? Então vamos voltar aqui falando dos ribossomos das células procariontes. Então, eu tinha falado para vocês que existem algumas implicações dessas diferenças entre células eucariontes e procariontes, tá? E uma delas, gente, é a síntese proteica, tá? Nas células procariontes, a gente não tem núcleo, tá? Definido, separado por membrana. A gente tem estrutura chamada de nucleóide. Então, o material genético está difundido dentro do citoplasma. Então, quando a gente tem a formação do RNA mensageiro, que a gente vai estudar depois com maior detalhe, na célula procariótica, a tradução já começa logo, tá? Então, na célula procariótica, você tem transcrição, que é a fabricação do RNA mensageiro, e tradução ao mesmo tempo, tá? Enquanto na célula eucarionte, você tem a síntese do RNA mensageiro no núcleo, o RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma e lá ele vai ser traduzido em proteínas. No canto direito da figura aqui, eu coloco para vocês uma micrografia eletrônica, de microscopia eletrônica, mostrando esses pontos maiores e mais escuros são os ribossomos, tá? No meio, passando pelo meio desses ribossomos, eu tenho um grande RNA mensageiro, tá? E aqui em cima, gente, eu já tenho as proteínas sendo formadas, né? Então, é mostrando que esse processo em células procariontes, ele acontece ao mesmo tempo, diferente de células eucariontes, em que esse processo é separado. Primeiro RNA mensageiro, depois a tradução em proteínas, tá? Outra coisa, gente, é que, por exemplo, bactéria respira, bactéria tem respiração celular, né? Então, assim, bactéria não tem mitocôndria. E aí? Né? Se ela não tem mitocôndria, como é que ela respira? Né? Então, assim, a gente tem as enzimas da cadeia transportadora de elétrons, elas ficam na membrana plasmática das bactérias. Então, a membrana plasmática das bactérias, além de ter as mesmas funções que a nossa tem, controlar tudo que entra na célula, controlar o fluxo osmótico, né, manter a pressão osmótica também, ela também tem a função de fazer exatamente a respiração celular, tá? Ou seja, a obtenção de energia a partir da degradação de carboidratos ou de outros nutrientes, tá? Então, são essas as principais diferenças das células eucarióticas e procarióticas que refletem em mudanças no metabolismo. E por que é importante saber isso? Porque quando a gente for discutir bactéria, a gente vai discutir com uma quantidade de informação. Quando a gente for discutir células eucarióticas, é outro papo, tá? Então, eventualmente, nós vamos falar aqui de bactérias e seres humanos, bactérias e seres humanos, bactérias e seres humanos. Por quê? Porque o curso é de farmácia, né? E assim, genética de planta, a gente não vai abordar, né, pelo menos diretamente, aqui no nosso tutorial, no nosso módulo, tá bom? Pode ser que eventualmente a gente fale, quando a gente estiver falando de tecnologia do DNA recombinante, mas como exemplo, o nosso principal foco aqui são os seres humanos e as bactérias, tá? Seres humanos porque somos nós, né? Nós precisamos desse conteúdo, e as bactérias porque elas são principalmente para a tecnologia do DNA recombinante
e também para a grande maioria dos processos elas são o alicerce aí de todo o conhecimento da biologia molecular. Tá? Então, vamos agora para as moléculas, né, que constituem aí todas essas células. Então a gente deu uma olhada nas células, nos tipos de células, e agora a gente vai dar uma olhadinha de que são constituídas essas células. Tá? A primeira coisa, gente, é água, né? A gente tem aí uma constituição da maioria dessas células é água, né? Nós temos aí 70% aí do corpo, em média, né? Não só das células, mas do corpo todo, constituído de água. Tá? E aí, além da água, a gente tem micronutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Tá? Micronutrientes, eu coloquei aqui o exemplo das vitaminas, né? Então, micronutrientes são Andressa Soares, por favor. Professor, desculpa, eu tô pelo celular. Aí, eu dou zoom na tela aí, acho que eu fui tirar o zoom e acabei apertando aqui, desculpa. Não, de boa, tranquilo. Então, gente, os micronutrientes, né, são nutrientes que normalmente eles não fornecem energia e são nutrientes em que a gente precisa em pequenas quantidades, por isso eles são chamados de micronutrientes. A gente tem aqui a glicose, C6H12O6, né, como um exemplo de um carboidrato. A gente tem aqui um triacilglicerol, né, na verdade um triglicerídeo, né, dando exemplo dos lipídios, aqui cadeias de ácidos graxos e aqui o glicerol. Tá? O que mais que a gente tem? A gente tem aqui as proteínas, tá, gente? Frequentemente vocês vão ver esse tipo de representação para as proteínas. Tá? Isso aqui é uma representação tridimensional de proteína. Às vezes elas estão organizadas em forma de alfa-hélice, que é isso aqui, e às vezes em forma beta pré-guiada, que a gente vai ver eventualmente aí durante a discussão sobre proteínas. E por último, não menos importante, os ácidos nucleicos. Tá? Aqui eu tenho, por exemplo, uma molécula de DNA, dando exemplo dos ácidos nucleicos. Então, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses nutrientes, tá joia? E desses constituintes celulares. Por que a gente vai conversar sobre eles? Porque eles vão ser importantes, né, durante a nossa caminhada com relação à genética e biologia molecular. Tá? Uns mais importantes, outros menos. Tá? Quem são os mais importantes? Certamente as proteínas e os ácidos nucleicos. Mas os outros constituintes, vez por outra, eles vão entrar, sim, na nossa discussão. Tá bom? Então, sempre que possível, eu vou dando exemplos de como isso ocorre, né, dentro dos seres vivos, ou seja, de exemplos em que esses nutrientes atuam. Tá? Então, vou contar um pouquinho aí com a ajuda de vocês, né, sobretudo aí nas primeiras conversas, para a gente recapitular um pouco do que a gente já sabe. Tá? Então, vamos começar pelos micronutrientes, né, isso está bem na moda, né? A tal da medicina ortomolecular fala muito sobre esses micronutrientes, né, onde a gente deve ter bastante cuidado, gente. Né? Então, assim, costumo conversar muito sobre isso, porque a gente vai se formar em farmácia. Né? Então, um dos locais que há grande chance de a gente trabalhar é na farmácia, né? Na farmácia comunitária. Então, gente, vocês sabem da disponibilidade de alimentos funcionais, vocês vão estudar o que são isso lá em alimentos, de também suplementos alimentares que estão presentes nessa farmácia e aí, muitas vezes vocês podem ser, de fato, inquiridos, perguntados sobre para que serve aquilo, se realmente as pessoas precisam tomar aquilo, que ela viu na televisão que é importante. Infelizmente, o YouTube está repleto de vídeos em que o que o pessoal fazia de empurroterapia com fármacos convencionais, está se fazendo hoje com esses oligoelementos. Né? Então, assim, tem uma enxurrada de notícias como é que se diz? De exageros, né? De propagandas enganosas, de que todo mundo precisa
consumir isso. A partir de tal idade, todas as pessoas têm deficiência em um monte de coisa, né? Isso está e muitas vezes até por pessoas que estudaram, mas que por algum motivo estão fazendo aquele tipo de defesa, né? Então é muito importante que a gente discuta sobre isso. Aqui não vai ser o módulo em que a gente vai discutir sobre isso, mas a gente vai entender algumas coisas. A gente tem um módulo específico para isso, né? A gente tem um módulo de nutrição e metabolismo, a gente tem um módulo de ciência dos alimentos 1 e 2, onde a gente discute muito sobre isso, tá? Mas é só para vocês já irem aí tendo uma amostra grátis de o que é que vem por aí, tá? Então, os micronutrientes, gente, também são chamados de oligoelementos. Oligos quer dizer pouco, né? Então, são elementos, são substâncias, né? São micronutrientes que a gente precisa em pequenas quantidades. Eu posso uni-los, né, como sais minerais e vitaminas, tá? Então, um exemplo aqui de onde entram esses oligoelementos ou esses micronutrientes é na composição de macromoléculas, tá? Aqui, gente, do lado direito da figura, eu tenho o que a gente chama de grupamento M, tá? Ele está presente em muitas de nossas proteínas, né, e de algumas proteínas com atividade enzimática. Por exemplo, aqui eu tenho a hemoglobina, tá? No centro da hemoglobina, gente, eu tenho aí exatamente esse grupamento M, tá? Esse grupamento M, gente, ele é muito utilizado, né? Ele faz parte das enzimas do citocromo P450, por exemplo, né? Faz também parte das enzimas relacionadas à cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, assim, o ferro, né, ele entra aí na composição da hemoglobina, entra na composição do citocromo P450, que é um complexo enzimático que nós utilizamos principalmente para degradar compostos exógenos, como medicamentos, tá? Então é aí que o ferro entra na nossa vida, né? Então temos aí um exemplo aí do grupamento M bastante presente, né? Enzimas da cadeia transportadora de elétrons, hemácias e também no complexo P450, citocromo P450, tá? Temos mais coisa, né? Outro lugar aqui, ó, coagulação sanguínea, tá? Nós temos aqui 2 oligoelementos. Um é o cálcio, que é um sal mineral, né? O cálcio é o quê? Catalisador da transformação de trombina, né? Da ativação de trombina, que vai transformar o fibrinogênio em fibrina, tá? Então eu preciso do cálcio, que é um oligoelemento, preciso da vitamina K, que é outro oligoelemento, para transformar quem? O fibrinogênio em fibrina. Fibrinogênio é uma proteína solúvel que está no plasma e fibrina é o coágulo em si, né? Quem vai fechar o buraco que você abriu aí se danando, né? Então aí a gente tem a atuação de 2 oligoelementos, tanto o cálcio como a vitamina K, tá? Fazendo com que o fibrinogênio consiga ser convertido em fibrina, tá bom? Mais um exemplo aí, acho que eu tenho mais uma aqui, né? Aqui nesse meme aqui, vitamina D, cálcio e fósforo, que também são oligoelementos, né, que estão relacionados diretamente ao quê? Formação de ossos, dentes, não só a formação, né, mas também a manutenção de ossos e dentes saudáveis, tá? O cálcio também é responsável aí pela algumas ações na coagulação sanguínea. Esses elementos, gente, podem também funcionar como cofatores enzimáticos. O que são cofatores enzimáticos? São oligoelementos, são micronutrientes que se ligam. Guilherme se manifestando aqui no meme, né? São oligoelementos que se ligam a enzimas e permitem que elas funcionem. Por exemplo, gente, quando a gente vai fazer uma PCR, lá na frente, a gente adiciona magnésio. Então, as DNA polimerase, as enzimas que duplicam o DNA, elas precisam de magnésio para funcionar bem. Magnésio é um outro micronutriente. Tem milhões de exemplos, tá, gente?
Mas como não é o objetivo da aula, só para vocês saberem como esses micronutrientes, que eu dei o exemplo aí, dos sais minerais e das vitaminas, que acabam contemplando todo mundo, tá? E aí você tem aí a função desses oligoelementos, tá? Estão relacionados a várias funções, na verdade, né? Cofatores enzimáticos, vitaminas que têm diferentes funções, né? Vitamina C, que todo mundo sabe, a sua auxilia no combate a infecções, né? Eu não consigo não falar nisso, tá, gente? Vitamina C não é bom para gripe. Vitamina C serve para evitar a gripe. Depois que você está gripado, cidadão, não faz diferença se você toma vitamina C ou não, tá? Então, assim, isso, tipo, não sou eu que estou dizendo, as empresas já foram processadas por isso, inclusive é gripe, Benegripe, tá? Porque não muda o curso da infecção, o tratamento do resfriado comum, na verdade, que a maioria das vezes as pessoas chamam de gripe, é sintomático, ou seja, você toma para aliviar os sintomas, mas você vai ficar doente pelo mesmo período, um analgésico que você toma, um descongestionante nasal que você toma, né? Então vamos lá, Giovanni. E sem falar também no pessoal que toma em excesso, né? Além de sobrecarregar os rins, pode causar cálculo renal. Isso, né? Então, gente, aí vale para tudo, né, gente? Essa história você está tomando essa Redoxon 2 gramas, né? 2 gramas de vitamina C. Você não consegue absorver tudo isso. Uma pessoa saudável, que não tem nenhuma deficiência, ela não consegue absorver isso. Existe casos em que precisa usar o Redoxon 2 gramas? Existem, né? São casos raríssimos, tá? Então, assim, é jogo de marketing, né? Você vai passar direto, você vai fazer um monte de xixi de vitamina C, mas você não vai conseguir assimilar tudo aquilo, tá? Então, muita coisa nos medicamentos, né, em si é marketing, né? Então, você tem o Dorflex, aí o cara faz o Dorflex 1, aí você vai ver o quê? 1 grama de dipirona, né? Só que já existe esse medicamento, né? Já existe dipirona de 1 grama, entendeu? Então, assim, ele joga o nome, a marca e tal, e isso acontece todo dia, né, gente? Então, é uma jogada de marketing para vender mais, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado e clareza, porque a gente vai precisar disso, né, logo menos, tá? Então, vamos aqui nos carboidratos, né? O que o pessoal faz aí, a dieta low carb, né? A dieta com baixa ingestão de carboidratos. E aí eu pergunto a vocês, quais são as funções dos carboidratos no organismo? Quem me diz aí uma função dos carboidratos aí no organismo? Isso, é uma fonte muito rápida de energia, não é isso? Então, é muito tranquilo, metabolicamente, você obter ATP a partir de carboidrato, né? Sobretudo se for um carboidrato simples, como glicose, por exemplo, né? Quem me diz outra função dos carboidratos? Disseram energia, né? Mas tem pelo menos aí outro tipo de energia, né? Que é a reserva energética, né? Quem me diz outra função aí dos carboidratos? Para que serve carboidrato? Na parte estrutural também, beleza. Aonde? Onde que a gente tem o carboidrato exercendo função estrutural? Formação dos ácidos nucleicos. Muito bem, né? A gente vai estudar hoje, vai relembrar hoje que os ácidos nucleicos contêm também moléculas ou molécula de açúcar, né? A gente tem as glicoproteínas, né? Alguém falou aí de função estrutural, né? A gente tem aí, sem problemas, a gente tem aí os glicolipídios também, né? Que também acabam tendo função estrutural, né? Então, os carboidratos podem ser tanto fonte de energia, é a fonte de energia mais tranquila de ser obtida, dá para obter energia de praticamente qualquer um desses macronutrientes, lipídios, proteínas, carboidratos e DNA, tá? Você consegue obter energia de todos esses que eu falei,
mas o que dá menos trabalho metabolicamente, o que gera menos estresse metabolicamente, é produzir essa energia a partir de carboidratos. Tá? Então, os carboidratos, gente, são cetoses ou aldoses. Né? Então, são o quê? São aldeídos ou cetonas. Né? Na verdade, os carboidratos eles apresentam função mista. Né? Eles são poliálcois, olha aqui, ó, hidroxila ligada a carbono, hidroxila ligada a carbono, hidroxila ligada a carbono, aqui na glicose, mais outra hidroxila aqui. Então, são poliálcois e são também, ou são aldeídos, ou são cetonas. Aqui, ó, a glicose é um aldeído, né? É uma cetose, né? Ose quer dizer açúcar, é uma cetose, e a frutose, por exemplo, é uma cetona. Tá? Eu tenho a manose aqui, um aldeído, e aqui também a galactose, um aldeído. Né? Essa carbonila aqui no fim da cadeia é um aldeído, vocês lembram bem aí de química básica. Né? Se não lembram, lembram aí da Natália aí em Habilidades 2, né? Então, vocês lembram dessa história aqui, que nós estamos numa carbonila cetônica e aqui a carbonila aldeídica. Tá? Então, esses açúcares simples a gente chama de oses, ou monossacarídeos. Tá? Sacari quer dizer doce, açúcar. Né? Então, uma das principais características dos carboidratos, não de todos, né? Sobretudo os carboidratos simples, né, os monossacarídeos é o sabor doce, né? Mas nem todos os carboidratos têm sabor doce. Por exemplo, celulose não é doce, né? É um polissacarídeo, né? Mas não é doce. Tá? E aí você classifica esses monossacarídeos a partir do número de carbonos em triose, quando tem 3 carbonos, pentose ou hexose ou heptose, né? Quando tem mais carbonos. Aqui, gente, vocês falaram desse há pouco, né? Quando eu perguntei das funções do carboidrato, alguém disse que tinha função estrutural e era ajudar aí na formação dos ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA, né? Então aqui a gente tem a ribose, que é um açúcar, né? Aqui está cíclico, né? Sofreu o processo de ciclização, aqui está na forma linear, né? Mas aqui a gente tem um carboidrato na forma cíclica. Se você observar, esse carboidrato tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, é portanto uma pentose. Tá? E aí a gente tem a ribose, que tem essa hidroxila aqui a mais, e a gente tem a desoxirribose, que tem essa hidroxila aqui a menos. Ou seja, a desoxirribose é uma ribose que perdeu aí um oxigênio. Tá? Então, a gente tem os carboidratos simples, mas a gente também tem os carboidratos formados por mais de um monossacarídeo, tá? Que são a união das oses, ou as uniões dos monossacarídeos. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma molécula, aqui no canto superior direito, nós temos uma molécula de sacarose, tá? O açúcar aí da cana-de-açúcar, por exemplo, da beterraba, né? Onde a gente obtém álcool aqui no Brasil e o pessoal dos Estados Unidos obtém álcool a partir da sacarose que está na beterraba. Tá? Então nós temos aqui uma ligação que a gente chama de glicosídica, tá? Que é o nome que se dá à reação de desidratação entre 2 carboidratos. Então a sacarose é formada por o monossacarídeo frutose e o monossacarídeo glicose. Tá? Então nós temos uma reação de desidratação na formação da sacarose e uma reação de hidrólise na transformação da sacarose em glicose e frutose. Então a sacarose é um disacarídeo, né? Ele é formado a partir de 2 moléculas, uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Tá? Que mais? Nós temos ainda a lactose, por exemplo. Lactose, que muita gente tem intolerância à lactose, não é isso? Que é incapaz de fazer essa reação aqui, de transformar a lactose em glicose mais galactose. Glicose, a gente já falou sobre ela, né? É um monossacarídeo,
e galactose também. É uma reação, né, de hidrólise, né, da lactose formando os dois monossacarídeos, e uma reação de desidratação quando a gente transforma uma molécula de glicose e uma de galactose no disacarídeo lactose. Tá? Então, por exemplo, vocês vão estudar diversas vezes durante o curso, né, tal da intolerância à lactose. O que é a intolerância à lactose? O que é intolerância à lactose? Todo mundo tem intolerância à lactose? Todo mundo tem que parar de tomar leite? Não, apenas uma porção da humanidade, geralmente na Ásia, porque não tem enzima capaz de digerir. É devido à quantidade da enzima lactase, que é que vai digerir a lactose. Devido a pouca quantidade dessa enzima, faz com que o seu organismo acumule a lactose, causando náuseas, cólicas abdominais. Exatamente, né, gente? Então, assim... Meu microfone funcionou aí? Funcionou, ouvi sim. Ouvi sim. Ah, tá. Okay. Então, gente, é comum que essa enzima ela diminua ao longo da vida. Tá? É comum que ela diminua. Né? Mas existem pessoas em que ela diminui muito rápido. Ou pessoas que produzem uma quantidade tão pequena ou não produzem, que não possibilita a pessoa ingerir leite com lactose. Tá? Porque ela não consegue quebrar essa ligação, e o excesso de lactose, né, no trato gastrointestinal provoca tudo isso. Eu não sei se foi Giovanni que falou, que foi náusea, desconforto abdominal, gases, tá? Então, assim, isso realmente ocorre, né? Mas não é em todas as pessoas, tá? Então, é uma característica genética, né? Então, a quantidade de lactose que um ser vivo produz é determinada geneticamente, né? E também a velocidade em que você para de produzir ou diminui a produção de lactose também é determinada geneticamente, tá? Então trata-se aí, né, da falta ou da ausência ou da produção em pequena escala da enzima lactase. Muito bem aí para quem respondeu. Aqui a gente tem um outro polissacarídeo, gente, que é um glicogênio. Para que serve isso aí? Armazenamento em longo prazo de energia? Isso, armazenamento de energia, né? Então a gente tem aqui, ó, moléculas de glicose unidas, né, por ligações, né, alfa 4 e alfa 6, os carbonos que estão envolvidos aqui na ligação, tá? Então o glicogênio são várias unidades, né, formadas por moléculas de glicose. É, portanto, um polissacarídeo, ou seja, um carboidrato formado pela união de muitos monossacarídeos. No caso do glicogênio, ele é um polissacarídeo de glicose. Tá? A celulose, né, que nós não produzimos e nem degradamos, acho que eu tenho ela aqui, ela também é um polímero de glicose, tá? Só que ela está unida por ligações beta-1,4. A gente não tem enzimas no nosso organismo capazes de capazes de hidrolisar essas ligações beta-1,4. A gente consegue lisar essas aqui, ó. Tá? Essas aqui não. Tá? Quem consegue lisar quem consegue hidrolisar a celulose? Bovinos? Qual a palavra, o nome correto? Bovinos? Ruminantes. Ruminantes. Quem mais? Quem mais, gente? Qual animal que se alimenta de madeira? Qual é, gente? O animal cupim, né? Então não é possível que o cupim, né, não consiga degradar a celulose. De fato, ó, nem o cupim, nem os ruminantes, eles não conseguem, né? Mas eles têm os caras que conseguem, né? O cupim tem um protozoário que consegue, e os ruminantes
né, possuem aí uma bactéria capaz de degradar essas ligações, tá? E aí eles conseguem comer capim e obter energia, tá? O capim pra gente, uma folha de alface, a gente aproveita algumas coisas, mas a celulose não, tá? Existe algo que a gente só consegue digerir devido à nossa flora intestinal? Existem algumas proteínas, ou desculpa, algumas vitaminas que a nossa microbiota que produz, né? Vitamina K, por exemplo, né? É bactéria Escherichia coli que faz, tá? Mas a nossa microbiota ela ajuda, né? Ajuda a digerir o que a gente come, né? Às vezes a gente produz, mas não produz em grande quantidade, né? Ter uma microbiota saudável, né? A microbiota rica, por exemplo, em lactobacilos, em bifidobacterium, né? Esses micro-organismos eles produzem também enzimas e muitas delas são secretadas e elas ajudam na digestão, tanto para você não ter desconforto, como para você conseguir absorver o máximo de nutrientes. Os casos específicos do boi e do cupim, eu falo porque assim, o boi de fato não produz e o cupim também não, né? Então toda a produção é devida a esses micro-organismos que estão lá dentro. No nosso caso, a gente tem a produção de nutrientes, né, em loco, ou seja, dentro do nosso intestino, que são, se não fossem essas bactérias, a gente não conseguiria ter a suficiente, tá? Agora, eu não saberia se dizer se tem algum nutriente que a gente não degrada e só degrada com essas bactérias, né? Que pelo menos elas não são residentes, né? Elas podem estar lá de maneira transitória, tá? Então, só para a gente conversar um pouco aí sobre os carboidratos, tá? O que é muito importante dos carboidratos, né? Uma função que pouco se fala dos carboidratos, né? Mas cada dia mais vem se falando, é o papel imunológico dos carboidratos, né? Então, existem alguns anticorpos que só funcionam bem quando estão glicosilados, né? Quem não lembra, né? Mas os anticorpos de natureza proteica, tá? Então, às vezes a funcionalidade desses anticorpos, a capacidade de neutralizar um patógeno, a capacidade de opsonizar, está ligada à glicosilação desses anticorpos, né? O que é glicosilação? É você pegar um açúcar e grudar em alguma coisa, né? No caso aí tem uma glicosilação de proteína. Você fez uma glicoproteína, né? Que é uma proteína com resíduo de glicídio, com resíduo de carboidrato, tá? Então é mais uma função aí que é melhorar aí o desempenho dos anticorpos, né? Mais uma função atribuída. Tem gente que se dedica só a isso, né? Pesquisadores que estudam só a glicosilação de anticorpos como maneira de torná-los mais eficientes, ou como o corpo faz para fazer isso, ou como se faz isso em laboratório, ou como mostra para o corpo, ou induz o corpo a fazer anticorpos mais eficientes, tá? Então é só para adicionar alguma coisa aí que vocês não encontram nos livros de ensino médio, tá? Então, lipídios, né? Mais uma vez eu pergunto aí quais são as funções aí dos lipídios no organismo. E aí eu espero aí a participação de vocês. Uma reserva de energia, né? Reserva de energia, né? Então é uma reserva de energia que a gente usa quando não tem mais carboidrato, porque dá trabalho, viu? Dá um trabalho danado. Vocês vão estudar lá em bioquímica. Vocês vão estudar lá isolamento térmico, parte hormonal, muito bem. É isso. O meu texto saiu aqui, certo aí, porque aqui está espelhado alguma coisa assim. Eu não consegui ver, mas eu vi aí que o Felipe levantou a mão. Só uma dúvida, professor. A gente pode dizer que tipo, o lipídio ele é a maior fonte de energia, mas a gente não utiliza ele primeiro, utiliza o carboidrato. Ele é a maior fonte de energia porque assim, tipo, a gente tem bastante, né? A gente consegue armazenar muito lipídio, mas a gente não consegue armazenar muito carboidrato, né? Eu, por exemplo, tenho bastante reserva de lipídio, né? Digamos de passagem. Então, assim,
Ele é maior, assim, considerando a quantidade de ATP que ele pode gerar, de fato você está certíssimo, né? Mas por quê? Só que é tipo de longuíssimo prazo, o mais distante, assim, do processo. Tipo, se o HD é o lipídio, o glicogênio seria a RAM e o açúcar seria a memória cache do CPU. Como se fosse mais ou menos isso mesmo, né? A gente costuma falar isso didaticamente, assim, mas num exercício, por exemplo, né, uma pessoa que dificilmente faz exercício, isso não é que, tipo, acabou, eu espero acabar esse aqui para entrar no outro. Não, começa. Beleza que você vai degradar os carboidratos tudinho, mas assim, antes de acabar o carboidrato, você não fica esperando para acabar o carboidrato para entrar no lipídio, não, tá, gente? O corpo funciona muito bem. Então, não dá para permitir que você, tipo, fique sem energia, né? Didaticamente, a gente ensina isso, né? O corpo começa com a glicose, né, os carboidratos simples, depois glicogênio, depois gliconeogênese, que é você transformar... Depois você transformar, por exemplo, proteínas em carboidratos, lipídios em carboidratos, né? Então, e depois a degradação dos lipídios em si, né? Então, vai ter tudo acontecendo em paralelo, mas tipo, se você estressar esse sistema, você vai começar a sofrer os efeitos da demora, né? Tanto que você começa a fazer respiração anaeróbica enquanto não chega a reserva de energia extra. Exatamente, questão dos músculos, né? Você, de repente nunca corre, aí de repente sai correndo feito um doido, sai lá da UFES, quer correr até o 13, né? Vai chegar só o bagaço, né? Cheio de dor, né? Respiração anaeróbias nos músculos principalmente, e aí dor, cãibra, etc. Então, assim, de fato, como a gente acabou de falar, que é a maior reserva energética, mas assim, a gente prefere não usar. Só usa quando tem que usar, né? Alguém falou aí também em hormônios, né? Então, o colesterol, né, que é um esteroide, né? Os hormônios sexuais, normalmente eles têm essa estrutura aqui, que chama ciclopentano peridofenatreno, que é a estrutura do colesterol, a estrutura dos esteroides. Então, testosterona, estradiol, os hormônios sexuais, de forma geral, levam esse esqueleto carbônico. Tá? Esse aqui de baixo, que está aqui também no colesterol. Tá? Esse aqui, ó. É o mesmo que está aqui. Então, esse esqueleto aqui, ele também está presente nos hormônios que a gente chama de hormônios sexuais, né? Seriam que eu falei há pouco, tá? Qual que é a diferença? Eu botei ali, ó, os lipídios são os óleos e as gorduras, né? Qual que é a diferença de óleo para gordura? Eu acho que gordura está mais condensado e óleo menos condensado, né? Meio que o estado, né, mais próximo de sólido, mais próximo de líquido. Foi no caminho. Os dois foram no caminho, né? A definição é essa mesmo, né? Óleo é o lipídio que a temperatura ambiente está no estado líquido, e gordura é um lipídio que na temperatura ambiente está no estado sólido, né? Então só falaram da função até agora. Falaram duas, né, dos lipídios, falaram de reserva energética, falaram composição de hormônios. O que mais, gente? Falaram de isolamento térmico também. Falaram de isolamento térmico. Por isso que os gordinhos sentem tanto calor, né? O que mais, gente? A membrana celular. Isso, está aqui o fosfolipídio, né, para representar exatamente a função estrutural. Alguém falou e eu não vi. Representar a função estrutural dos lipídios, né? Aqui um lipídio que a gente chama de complexo, que é um lipídio que além de lipídio tem mais coisa, né? Aqui no caso é um fosfolipídio, né? Que tem esse grupamento aqui que a gente chama de fosfatidilcolina, né? Que é a colina com fosfato, né? Que chama de lipídio complexo, tem função estrutural, né?
A gente tem glicolipídios, né, que são a união de açúcar com lipídio. A gente tem lipoproteínas, né, que são proteínas que têm também grupamentos lipídicos, que têm função muitas vezes estrutural. O que mais, gente, de função dos lipídios? Acho que foi, né? Então, gente, quando se fala em lipídio, a gente já conversou um pouquinho, a gente tem praticamente, pode reunir aqui os principais, são os ésteres de ácido graxo, né? Ácido graxo, gente, para quem não lembra, é simplesmente um ácido carboxílico de cadeia longa, de mais de 3 carbonos, né? Normalmente tem no mínimo 4, tá? Então, um ácido graxo é exatamente aqui um ácido carboxílico de mais de 3 carbonos e o glicerol é um triálcool, né? Então, quando a gente tem uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool, a gente tem a formação de um éster. Então, a gente costuma dizer que os triglicerídeos, né, que são aí um dos principais representantes dos lipídios, né, a gente faz esse teste, né? Vamos dosar meus triglicerídeos para saber como estão, vamos dosar o colesterol, né? São coisas diferentes. O colesterol é esse cara aqui, né? Eu acho que alguém me ensinou moléculas transportadoras também. Moléculas transportadoras. Pode ser, cara, pode ser sim. Porque tanto de colesterol, né, a gente tem as moléculas que são glicoproteicas que transportam colesterol, né? Os quilomicrons, por exemplo, aí eles transportam sim, né? E as próprias proteínas que transportam também fármacos ou nutrientes, as que têm características lipídicas, né? Elas podem também servir de transporte. Outra coisa, por exemplo, algumas vitaminas, né, são lipossolúveis, né? Então, os lipídios também funcionam como veículos, né, para essas proteínas, as vitaminas. Essas vitaminas A, D, E e K são chamadas de vitaminas lipossolúveis, tá? Então, os lipídios aí serviriam aí como veículo, né, dessas vitaminas, tá? Então, quando a gente fala em lipídios, a gente cita dois grupos importantes, que são os esteroides, né, que são os derivados aqui do colesterol, que tem essa estrutura, e os triglicerídeos, ou os glicerídeos de forma geral, né, que são os ésteres de ácidos graxos. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos, né, tá aqui a carboxila, né, e tá aqui a hidroxila do álcool. Então, eles reagem formando ésteres, né? A gente faz esse exame, né? Vamos dosar os triglicerídeos para saber se você está com gordura no sangue, né? Fazer o tal do lipidograma, né? Que aí o lipidograma vai ver colesterol HDL, LDL, VLDL, triglicéridos, né? Então, ver exatamente isso, a concentração desses lipídios no sangue, para ver como é que anda aí a sua saúde, né? Para prevenir a formação de aterosclerose e aí vai, tá? Então, esses são os lipídios, né, e sua importância que a gente discutiu aqui, e vamos continuar aqui para as proteínas, né, que de fato vão ser importantes, né? Eu falei no começo da aula que as coisas mais importantes para a gente, né, aqui pelo menos para esse módulo, eram exatamente as proteínas e os ácidos nucleicos, tá? A vedete do pedaço, né? O vedete, a vedete do pedaço é o DNA, de fato, né? Mas aí a gente vai falar de DNA, de RNA e também de proteína, né? É o que sustenta o nosso curso, beleza? Então, gente, função das proteínas no organismo. Principal componente estrutural, beleza, nossos músculos, enzimática, joia, anticorpos, né? Alguém me dá um exemplo aí de uma enzima proteica? Alguém me dá um exemplo de uma enzima proteica? Ninguém lembra o nome de uma enzima? A gente já falou. Lactase, por exemplo, é uma proteína. Não é isso? Né?
Pepsina é uma proteína, tripsina é uma proteína. A propósito, todas as enzimas são proteínas? Existe alguma enzima que não é proteína? Vou mudar a pergunta. O que diabo é uma enzima? O que é uma enzima? Facilitador de uma reação? Isso. Né? Um catalisador orgânico, um biocatalisador. Show, é isso mesmo. Então, julgando pela pergunta capciosa e julgando pelo fato que eu não vejo porque a proteína deveria ser exclusivamente capaz de fazer isso, eu acho que deve ter alguma que não é. Ou pelo menos é possível. De fato, assim, sei lá, talvez há uns 50 anos atrás, todas as enzimas conhecidas eram proteínas. Né? Só que o que precisa para ser uma enzima? Precisa ser orgânica e precisa ter atividade catalítica, que é exatamente o que vocês falaram. O que é catalisar? É facilitar uma reação química. Tá? Então, para ser enzima, tem que ter duas coisas. Coisa número 1, funcionar como catalisador. Coisa número 2, ser uma substância orgânica. Tá? Então, por exemplo, magnésio funciona como catalisador em algumas reações. Platina funciona como catalisador, mas não é enzima, porque não é orgânico. Tá? Agora, por exemplo, existe uma classe de RNA chamado de ribosima. Autocatalisador, talvez? Exatamente. É uma molécula capaz de realizar autocatálise. Tá? Então, é uma molécula de RNA capaz de degradar ela mesma. Tá? Então, antigamente, só uma curiosidade, né? Eu acho que em alguns livros do ensino médio vocês encontram isso, mas existem entidades, existem moléculas orgânicas que são enzimas, mas que não são proteínas. Elas são genericamente chamadas de ribosimas. Elas são moléculas de RNA que têm atividade catalítica. Tá? Então, gente, as proteínas têm muitas funções no organismo, né? Função enzimática, aí leva a função do que a enzima faz, né? Função de defesa, que vocês falaram aí dos anticorpos, tá? Várias moléculas genericamente chamadas de citocinas estão envolvidas aí no processo inflamatório, na resposta imunológica, né? Daí a importância das proteínas estruturalmente como defesa do organismo, como também são fonte de energia se precisar, né? Então você vê, por exemplo, um atleta de maratona, ele não é um cara musculosão, né? Por que ele não é um cara musculosão? Porque ele faz tanto exercício, né, que acaba aí queimando também as proteínas, né? Então as fibras musculares dele são fibras musculares de maratonista. Agora você pega o caba que faz os 100 metros, aí você vai olhar, a coxa dele é da largura da minha cintura, né? Por quê? Porque ele precisa de impacto, de força, né? Então as fibras musculares se desenvolvem de maneira que ele tenha muita proteína ainda nos músculos, né? Para poder conseguir mais força, mais impacto, mais velocidade. Tá? As proteínas, gente, são polímeros, né? Polímeros é qualquer coisa formada por monômeros, né? Poli quer dizer muitos e meros quer dizer parte. Então, é uma molécula formada de muitas partes. E essas partes são exatamente os aminoácidos. Tá? Então, aqui eu coloco novamente uma proteína, que a gente já falou dela quando estava falando de micronutriente do ferro. Aqui eu tenho a hemoglobina, que tem função estrutural, tem função de transporte, não é isso? Tem função estrutural, porque tipo, não é enzimática, mas ela transporta oxigênio, né? Então, aqui a proteína, a hemoglobina é formada de 4 cadeias, né? Cadeia alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ela tem o que a gente chama de estrutura quaternária das proteínas. É quando a gente tem mais de uma unidade que forma a estrutura primária, que é só a sequência de aminoácido, secundária, que são só aquelas
pequenas dobras, né, alfa-hélice e beta-proguiada. Depois a gente tem um enovelamento por cima dela, que é a estrutura terciária, e depois a gente tem a junção de várias estruturas terciárias, ou mais de uma estrutura terciária, que é exatamente aí o caso da hemoglobina, que é uma proteína globular que apresenta 4 cadeias distintas, que tem a função aí de transporte de gases, né? Transporta tanto oxigênio, né? Dióxido de carbono, e se você quiser morrer, ela também transporta monóxido de carbono, né? Inclusive, foi a causa da morte, né, de algumas pessoas, principalmente no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, né? Então, casas com aquecimento, tá? Aquelas casas não eram bem ventiladas, e o aquecedor das casas, né, sobretudo ali o chuveiro também elétrico não, a gás, né, foi produzindo aí, como é que se diz, muito monóxido de carbono devido à combustão incompleta, né, e aí acaba produzindo monóxido de carbono, que tem muito mais afinidade, né, a hemoglobina do que o oxigênio e o gás carbônio, e aí acaba matando uma pessoa, né, asfixiada, tá? Então, função aí de transporte da hemoglobina. A gente tem a função enzimática, que a gente já falou também, né, a lactase, que eu repeti aqui, mas também pepsina, tripsina, quimiotripsina, são todas, né, as enzimas digestivas são todas proteicas, tá? As enzimas da coagulação, as enzimas da glicólise, né, também são, as enzimas da cadeia transportadora de elétrons também são todas proteicas. A exceção é exatamente as ribozimas, que a gente já falou sobre elas hoje, tá? Que são as RNA com atividade catalítica, tá? Mas afinal, as proteínas são polímeros de aminoácidos, beleza. Mas o que é um aminoácido? Tá? É uma entidade, gente, formada por quem? Por um carbono, que a gente costuma chamar de carbono alfa, tá? Que está ligado a um grupamento amino, aqui em verde, e ligado a um grupamento carboxila. E a gente tem um grupo R, né, um grupamento R, que é quem define quem é um aminoácido, quem é outro. Então é o grupamento R que separa os aminoácidos entre si. E quantos aminoácidos nós temos? Nós temos 20 aminoácidos. Então, assim, todas as proteínas são formadas por apenas 20 aminoácidos. A gente vai discutir isso um pouco. O Guilherme está escrevendo, pode escrever no normal, Guilherme, que eu estou vendo pelo celular. Não, é que por algum motivo ele inverte a ordem aí, não sei. Eu acho que se eu conseguisse ver na tela, aí ficava normal, mas aí eu não consigo ler quando você coloca, não. Então, assim, os aminoácidos, as proteínas são formadas por apenas 20 aminoácidos, né? Então, foi por isso, né, eu disse apenas 20, mas, por exemplo, nucleotídeos só são 4, né, lá dos ácidos nucleicos: adenina, timina, guanina e citosina no DNA. Então, só tinha 4. Proteína tinha 20. Então, acreditou-se muito tempo que o material genético era as proteínas, tá? Mas isso é assunto da aula que vem, que eu vou falar para vocês como é que descobriram, né, que o DNA, de fato, era o material genético. Tá? Na aula que vem a gente vai falar transcrição, tradução e tal, e aí a gente vai conversar um pouquinho aí da história, como foi que isso foi descoberto, também dos fenômenos e dos mecanismos em que a gente tem replicação do DNA, transcrição do RNA mensageiro e tradução aí do RNA mensageiro. Pois não, Guilherme? Uma pergunta, esse material proteico, ele seria mais duradouro que o do DNA ao longo de um grande período de tempo? É porque assim, ó, as proteínas, normalmente, as proteínas e os ácidos nucleicos também, elas são moléculas estáveis, bastante estáveis, a não ser que você tenha enzimas que degradem esse material, tá? Então, as proteínas, eu tenho as proteases, né? Nós, seres vivos, somos riquíssimos em proteases,
E para o material genético nós temos as DNases e as ribonucleases. Tá? Então, assim, se eu não tiver essas enzimas, elas são bem estáveis. Tá? Se eu tiver ela em ambiente estéreo e sem a presença dessas enzimas, elas são moléculas estáveis. É porque eu me lembro que alguns anos atrás, eu não sei o que deu esse resultado, estavam tentando basicamente mapear o proteoma de seres vivos extintos e a partir disso extrapolar como seria o DNA desses seres. Né? Isso é completamente... Não é 100% possível, né? Porque a gente vai estudar já na aula que vem que o código genético é degenerado, ou seja, existem aminoácidos que são codificados por mais de um códon. Tá? Mas a gente vai estudar isso com calma. Tá? E aí não dá para você voltar para o DNA, porque você não sabe se é o códon 1, códon 2 ou códon 3. Mas você podia juntar as peças que você tem no DNA com o que você sabe da proteína e tentar se aproximar, talvez. Pode sim. Talvez usar conhecimento de descendentes para se aproximar ainda mais. Pode sim. Entendeu? Mas aí só lembrando que não é possível se você tiver só isso, exatamente por causa do negócio que a gente chama do código genético degenerado e que cada ser vivo tem um código genético, uma utilização de códon preferencial. Ou seja, embora ele saiba fazer todos, ele tem um que ele prefere. Né? Mas isso só dá para saber conhecendo o DNA do organismo. Tá? Então, voltando aqui para as proteínas, eu ia dizendo que as proteínas são polímeros, né? Polímeros de aminoácidos. Tá? E que a gente tem 20 aminoácidos diferentes. Então, todas as proteínas são formadas por cerca de 20 aminoácidos. Tá? Então aqui eu coloco todos os 20 aminoácidos. Tá? É costumeiro, né, classificar também os aminoácidos em aminoácidos essenciais e não essenciais. Os não essenciais são aqueles que a gente produz e os essenciais são aqueles que a gente precisa adquirir com a alimentação. Tá? Outra maneira de classificar os aminoácidos é de acordo com o grupamento R. Né? Então aqui em vermelho eu tenho os aminoácidos que a gente chama de apolares. Né? Todo mundo que tem aqui uma cadeia carbônica, tá? Então, por exemplo, valina, leucina, ou aminoácido aromático aqui, ó, triptofano, por exemplo. Né? Um grupamento aromático. A prolina, né? Isoleucina, metionina, fenilalanina e alanina. Tá? Todos eles são chamados de aminoácidos apolares devido às cadeias laterais. Tá? Então, os aminoácidos sempre são classificados de acordo com a sua cadeia lateral. Por que são classificados de acordo com a sua cadeia lateral? Porque as outras coisas são iguais. Né? Então, os aminoácidos se diferenciam pela sua cadeia lateral. Então, dependendo das características da cadeia lateral, você tem a característica do aminoácido. Tá? Aí a gente tem cadeia lateral polar, né, mas não carregada. Né? Então tem diferença, né, porque aqui a gente tem uma hidroxila e acaba tendo polaridade nesse grupamento funcional. Aqui também, polaridade, aqui também, aqui, em todos esses. Tá? E também ela pode ser um aminoácido básico ou um aminoácido ácido. Tá? Um aminoácido ácido é quando ele pode doar prótons. Né? Na verdade, aqui ele poderia receber um hidroxila, que ele está positivo. Né? E aqui ele poderia receber aqui um hidrogênio. Né? Então, aqui pode fazer uma ligação, né, já que tem esse elétron aí em deficiência. Tá? Então, são essas as classificações dos aminoácidos, e eu mostro aqui à esquerda, gente, uma ligação peptídica. O que é uma ligação peptídica? É uma ligação entre dois aminoácidos. Respondo já, Guilherme. Deixa eu só falar aqui da ligação peptídica. Tá? A ligação peptídica é feita entre a carboxila de um aminoácido e o grupamento amino de outro. Tá? Então,
essa ligação peptídica também é uma reação de desidratação, né, pois há a perda de uma molécula de água, e ao contrário, né, a volta da reação é uma reação de hidrólise, né, onde essa ligação é hidrolisada. Tá? Deixa eu ver aqui, algumas pessoas fizeram perguntas. Essas propriedades determinam a forma. Você quer explicar melhor, Guilherme? Não, eu estava tipo comentando que tipo a polaridade, a basicidade e qual a última? Se é negativo, São se é que ácido, se é determinam a básico. forma. E a carga. Tudo isso vai determinar a força de atração entre partes da proteína. Isso, exatamente isso, né? Como a proteína vai ficar depois de ser formada está diretamente ligado à cadeia lateral dos aminoácidos que a compõem. Então, assim, você tem o que a gente chama de estrutura primária, que é só um aminoácido atrás do outro. E depois você tem a vida real. O que é a vida real? Esses grupos de cada aminoácido vão interagir entre si, né? Principalmente forças eletrostáticas, tá? Mas também a formação de ligações covalentes, né? E de pontes de hidrogênio. Ligações covalentes como, por exemplo, pontes de disulfeto, ou seja, ligação SS, enxofre-enxofre, né? Que são muito comuns em aminoácidos sulfurados. Cadê a cistina aqui? Cisteína, tá aqui, ó. Né? Duas cisteínas que estiverem próximas podem se unir, né? Se ligar fazendo uma cistina, né? Então, pode haver esse tipo de ligação SS. Pode haver também, e há também, a formação de pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas, interações do tipo dipolo-dipolo. Todas essas interações fazem com que as proteínas tenham conformações, ou seja, dobramentos, ou seja, se enovelem entre si. E isso quase que sempre está relacionado ao seu papel. Ou seja, uma proteína só funciona bem, só desempenha a sua função se ela estiver na sua conformação adequada. Normalmente, essa conformação adequada é a conformação energeticamente mais estável. Tá? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta mais aqui. Alguém mais perguntou alguma coisa, gente? Eu vi que o Rian falou 20 aminoácidos no caso. Não, beleza. Aparece aqui para mim. Joia. Beleza, gente. Então, os aminoácidos, eles são... Você tem a estrutura linear da proteína, que é só um aminoácido atrás do outro, mas isso praticamente não existem proteínas que tenham somente a estrutura linear. O que acontece é que a grande maioria delas tem uma estrutura secundária, né, e também estrutura terciária, em alguns casos, como a hemoglobina, em que a gente tem mais de uma cadeia, a gente tem uma estrutura quaternária, tá? Mas esses aminoácidos são importantes, né, para você conseguir fazer todas as proteínas que a gente tem. Tá? E a troca desses aminoácidos normalmente tem uma implicação grande na função das proteínas. Tá? Sobretudo quando você troca aminoácidos de classe distintas. Imagina trocar uma glicina, que só tem um hidrogênio, por um cavalona de um triptofano. Olha o tamanho do triptofano. Né? Imagina onde tinha apenas um hidrogênio, de repente você tem uma cadeia carbônica gigantesca. Então isso gera problemas nas moléculas. Daí o problema aí de uma mutação que troque os aminoácidos. Tá bom? Então, causa um grande impacto trocar os aminoácidos, tá? Sobretudo quando esses aminoácidos são de grupos distintos. Tipo, você tem uma cadeia polar e depois você bota um aminoácido aromático, uma tirosina, né? Então, isso acaba aí com o seu trabalho, tá bom? Beleza, gente? Proteínas é bem legal, né, gente? Anemia falciforme, Guilherme deu exemplo aqui, um tipo de uma doença, né, geneticamente determinada, né, causada por quê? Pela troca de um único aminoácido. Tá?
Então, um único aminoácido muda a forma da hemoglobina, né? Muda a conformação da hemoglobina e faz hemácias diferentes, né? Importante saber que a gente fala de anemia falciforme, a gente tem níveis de anemia falciforme, tá? Então a gente tem pessoas que realmente têm anemia falciforme, ou seja, o caso grave de anemia falciforme, onde a esmagadora maioria das hemácias organiza-se de forma a formar hemácias em forma de foice, e pessoas que têm o traço falciforme. O que é o traço falciforme? A pessoa faz os dois tipos, né? Ela não faz só hemoglobina com hemácia deficiente, ou ela não faz só hemácia com hemoglobina deficiente, ela faz as duas, né? Isso dá para ser visto em exame, um hematócrito, por exemplo, né? Um exame que você vai examinar aí a quantidade de hemácias que você tem no sangue, e você acaba vendo também a forma dessa hemácia durante essa observação. E aí você consegue ver aí a questão da... O livro de epigenética fala um pouquinho, né, de anemia falciforme, tá? Então, aqui eu também vou disponibilizar para vocês logo após a aula, tá bom? Então, alguma coisa a mais aí de proteína, gente, curiosidades, que a gente vai voltar a falar de proteína durante as aulas, tá? Mas aí hoje foi só para a gente ver, né, de que elas são feitas, né? Mas a gente ainda vai ver como é que é o código, né? Como é que a gente decifra o DNA em RNA, em proteína, quais são esses processos, se depois que faz a proteína tem outras transformações, tudo isso a gente vai estudar. Alguém tem alguma colocação sobre as proteínas ou quer tirar alguma dúvida com relação a elas? Você perguntou... Pode falar. De curiosidade, no caso? Uhum. Então, uma coisa interessante é que, tipo, nem sempre a estrutura da proteína é 100% capaz de descrever o formato dela. Então, uma coisa que acontece é que existe uma classe de proteínas chamada chaperoninas, se eu me lembro bem. Isso. E são uma espécie de forma que permitem que uma das formas que a proteína pode se formar prevaleça. E aí você tem uma combinação da estrutura interna da proteína, descrevendo o seu formato, e uma forma garantindo que ela tenha a conformação correta. Isso aí que o Guilherme está falando é bem interessante, né? Então, existem algumas proteínas que são genericamente chamadas de chaperonas, né? Essas proteínas, elas ajudam o dobramento de outras proteínas, tá? Ela ajuda que as proteínas consigam chegar na sua conformação ativa, tá? Existem algumas delas que ajudam, por exemplo, em situações de estresse, de febre, por exemplo. Ela ajuda não só a dobrar, mas também a manter, né? Então existem uma parte das chaperonas que são chamadas proteínas de choque térmico, tá? E aí essas proteínas servem, a função delas é manter as outras proteínas em sua conformação correta, para evitar que em casos de estresse celular você perda a função das suas proteínas, né? Então esse grupo de proteínas é chamado genericamente de chaperonas. Existem muitas, né? Muitas delas se encaixam também no grupo das chamadas proteínas de choque térmico, ou heat shock proteins, como são mais conhecidas, tá? Então são proteínas que ajudam na conformação de outras proteínas, tá? Isso é bem legal, gente. A gente vai conversar mais sobre isso lá no DNA recombinante, que a gente vai conversar um pouquinho na aula que vem, né, de modificações pós-traducionais, ou seja, modificações nas proteínas que acontecem após a tradução, né? Isso a gente vai ver na aula que vem, que vai ser transcrição, tradução, replicação e pós-processamento proteico, tá? Por último, né, e não menos importante, na verdade mais importante para a gente, os ácidos nucleicos, tá? Hoje a gente vai ver só um pouquinho de ácido nucleico, porque a aula que vem é praticamente só sobre ácidos nucleicos e proteínas, tá? Então a gente vai ver só o ultra básico sobre ácidos nucleicos, tá? Então ácidos nucleicos, gente, são formados por nucleotídeos, tá? O que são nucleotídeos? São entidades formadas por um açúcar, pentose aqui, ó,
estou aqui grifando a pentose em rosa, um grupamento fosfato, está aqui o grupamento fosfato, e uma base nitrogenada, né, que pode ser púrica ou pirimídica. Tá? Isso diz respeito aqui à estrutura química dessa base nitrogenada. Tá? Então, os ácidos nucleicos são DNA e RNA, e é sobre eles que nós vamos conversar mais um pouco. Primeiro, o DNA, né? O DNA possui um açúcar que a gente falou, que é a desoxirribose, né? Um glicídio, né? O DNA, né, tem a presença de bases nitrogenadas, chamadas de adenina e timina, guanina e citosina, né? Então, as púricas e as pirimídicas. Tá? Aqui eu posso mostrar a pentose e o fosfato. Observe-se que na cadeia, né, tipo como se fosse o corrimão da cadeia de DNA, eu tenho o quê? Uma pentose se ligando ao fosfato, uma pentose se ligando ao fosfato, uma pentose se ligando ao fosfato, e assim sucessivamente. Aqui, como se fossem os degraus da escada, eu tenho a ligação entre as bases nitrogenadas. Não é isso? Adenina, timina, que o pessoal chama de Agnaldo Timóteo. E aqui a Gal Costa, né, que é citosina com guanina. Tá? Então, a adenina sempre se liga com a timina, devido aqui à complementariedade dessas duas pontes de hidrogênio. E a guanina só se liga com a citosina, devido aqui também ao aspecto molecular, em que a gente tem a formação dessas pontes de hidrogênio aqui entre os oxigênio e hidrogênio nitrogênio e hidrogênio e oxigênio. Né? Então, guanina e citosinas formam 3 pontes de hidrogênio, ao passo que adenina e timina formam só 2. Observe que, normalmente, o DNA é dupla fita. Tá? Então, a gente costuma dizer que eles são antiparalelos. Por quê? Porque a orientação, gente, é de 5 para 3 de um lado, ó, do carbono 5 para o carbono 3 do outro lado, e do outro lado é o carbono 3 para o carbono 5. Tá? Por isso que fica, para poder ser possível essa estrutura. Não poderia ser ao contrário, né? Porque senão a base nitrogenada ia ficar para o outro lado e nunca se ligando aqui dessa forma. Tá? Então, o corrimão da escada do DNA, né, é formada aqui pela ligação entre as pentoses e o fosfato, né, os nucleotídeos se ligam, né, no corrimão da escada do DNA pela pentose e fosfato. Ao centro, né, os degraus são feitos de pontes de hidrogênio, que são 3 para guanina e citosina e 2 para adenina e timina. Tá? E a gente tem também, eles são antiparalelos, ou seja, em um dos DNAs a gente tem a orientação 5 para 3 e no outro a gente tem 3 para 5. Então o carbono 5 está para cima aqui, assim como o carbono 3 está para cima aqui. Aí embaixo é o contrário. Tá? Então só é possível fazer a molécula de DNA dessa forma. Aí eu pergunto, aqui mais bonitinho, mostrando inclusive aqui o tamanho, né, a dupla hélice do DNA mais bonitinha, né, mostrando o eixo do DNA aqui, também os ângulos, né, mostrando aqui o tamanho, né, dessas dobras do DNA. Elas não são constantes, né, elas vão, devido à acomodação aí da forma mais energeticamente favorável, ou seja, de mais baixa energia, elas se organizam dessa forma, certo? E aí eu gosto de botar assim, porque naqueles quadros comparativos, né, do ensino médio, a gente acaba dizendo que DNA é dupla fita. De fato, na maioria das vezes está certíssimo, né? Mas alguns vírus, né, têm DNA de fita simples, tá? Então, e o DNA fica também de fita simples quando a gente vai fazer, por exemplo, a duplicação do DNA. Ele abre, fica fita simples, depois faz a outra fita. Tá? Então, é por isso que eu gosto de colocar isso. DNA, parece que em alguns casos o DNA faz uma espécie de nó um pouco diferenciado,
Tipo, eu não sei como explicar, mas O uma DNA, estrutura diferente. o que eu quis dizer é só que assim, o DNA, na grande maioria das vezes, ele está organizado em dupla fita, porque é a maneira mais energeticamente favorável. Agora, existem algumas entidades, como os vírus, por exemplo, que existem vírus que têm... Qual o material genético do seu vírus? Meu material genético é DNA de fita simples. Eu fico DNA de fita dupla? Até fico, quando eu vou duplicar o meu DNA. Entendeu? Então, assim, na maioria dos seres humanos, o DNA é fita dupla? É. Agora, nos vírus não é. Em alguns vírus não é. Tá? Então, é só para... A gente costuma ficar repetindo todo o tempo isso, mas a gente ter cuidado que alguns vírus, né, são vírus de DNA de fita simples. Tá? E como é que você sabe que é DNA, se é fita simples, né? Então, lembrando que o DNA tem timina e o RNA tem uracila. Então, é assim que eu sei que trata-se de uma molécula de DNA ou RNA, tá bom? E eu costumo colocar isso só para causar mesmo e a gente gerar uma discussão, né? Mas vocês entendem por que a gente acaba genericamente dizendo que o DNA é fita dupla, tá? Na grande maioria das vezes nos seres humanos também, né? E a gente tem somente a exceção dos vírus, né? Que tem alguns deles, né? São vírus de DNA e tem molécula de RNA ou de DNA de fita simples, né? O vírus pode ser RNA de fita simples, RNA de fita dupla, DNA de fita simples, DNA de fita dupla, pode ter os dois materiais genéticos, né? No livro do ensino médio, às vezes diz que o vírus ou tem DNA ou tem RNA. Isso já caiu por terra. O vírus pode ter, né? Certos tipos de vírus carregam os dois materiais genéticos, tá? Então é outro mundo que cai na cabeça da gente, né? Se a gente vai estudar em micro, né? Quem não fez micro ainda vai ver, a gente vai acabar falando dos tipos de vírus e aí ver que tem vírus de tudo quanto é jeito, né? Só de RNA e DNA, RNA de orientação positiva, RNA de orientação negativa, e aí um monte de coisa que a gente vai estudar só depois, tá bom? A gente tem ainda o RNA, gente, né? Que tem o açúcar, né? Que a gente conversou, o carboidrato, que é a ribose, né? Que tem uma hidroxila a mais, que é a desoxirribose. É uma pentose, né? Ou seja, um açúcar de 5 membros. Aqui tem um carbono, 2, 3, 4, 5 aqui no final. Né? São 5 carbonos. O RNA, né? Ao invés da timina, tem a uracila. Né? Então tem citosina, adenina e guanina. E para, de novo, causar, eu botei assim, todo quadro comparativo coloca RNA de fita simples. Aí eu botei um RNA conhecido de vocês aqui, não vou nem botar o vírus, né? Porque existe vírus também de RNA de fita dupla. Vou botar aqui um RNA transportador, tá? Que tem várias regiões, que 1, 2, 3, em que ele é fita dupla, tá? Então, só para vocês saberem que, na verdade, né, existem exceções, existem momentos, né? Inclusive em células eucarióticas, em que a gente tem RNA de fita dupla. Tá? Não é só no RNA transportador. Né?